Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à entrevista do sensacional campeão brasileiro João Bauer. Volta ao PokerCast, cheio de histórias, atualização de carreira e todas as histórias sobre o título brasileiro. Lembrando que o Só um minutinho. Sim, senhor. Só um minutinho. Sim, senhor. Do bicampeão brasileiro João Bauer. Muito obrigado, Marcelo Lanza Maia. Lembrando que o PokerCast é trazido a você por Bodog, Suprema Poker, Pay for Fun e SX Poker. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br, Instagram e Twitter, @guicalil e @lanzamaia. Avisa que tem e-mail hoje, nosso telefone é 31 975 18 9609. Antes da sessão de notícias, claro que a gente vai falar da Bodog, tá no meio da série Turbo. E você sabe que Turbo é a forma mais rápida de ganhar dinheiro. Eu sei porque eu adoro uma turbetinha. E de 4 a 15 de dezembro, ou seja, a gente já tá caminhando aí para a reta final decisiva da série, mais de 2,5 milhões de dólares em 12 dias de eventos de pôquer. Total foram e serão 61 eventos, baís a partir de $12 mais 1,20. Aquele famoso 13 e 20 blinds acelerados, torneios em ritmo acelerado, com o evento principal no dia 11 de dezembro, com $121.212 garantidos. Olha que curioso esse valor. Baí de 270 doletas e satélites diários. Boa! Notícias agora? Vamos direto de notícias, Lanzinha. Eu separei a parte do navio em duas partes. Primeiro você nos conta do poker na sessão de notícia, depois você nos conta da loucura lá na parte dos ouvintes. O que você acha da divisão? Tudo bem. Então vamos lá. Poker primeiro, senhor. Poker / Suprema, claro, né? Rolou a festa de premiação dos melhores do ano, Suprema 2021, 22, né? Porque acabou que não teve no ano passado, em virtude da pandemia. Foi muito bacana. Então eu vou quebrar em mais uma parte e vou deixar para falar um pouco da premiação na parte da SX, que foi a grande premiada da noite, assim, disparado, ganhou 10 dos 13 prêmios. Que homens! Ganhou prêmio em 10 das 13 categorias, pronto. Maravilha. E a festa foi muito bacana. Rolou jogo, rolou. Acabou que a galera não quis mexida com o torneio oficial, muita farra. Então a galera não queria mexida com o torneio, mas rolou cash game todos os dias. E o show ia dando aquela diminuída, a galera começava a subir. Mas, cara, incrível, assim. Uma galera que a gente conhece, mesmo ambiente, turma boa, tem um monte de clube, um monte de agente. O sócio da Suprema, foi diferente, foi bom demais, rapaz. Maravilhoso, professor, maravilhoso. Para nossa segunda notícia, cara, vamos dar aquela sequência para o BSOP, Brazilian Series of Poker, cara. O BSOP, a gente já tinha encerrado a nossa cobertura, mas o próprio Instagram do BSOP colocou alguns recordes, eu achei válidos serem citados aqui no PokerCast do Grupo Super Poker, alguns números que bateram recorde. Primeiro, a premiação total bateu em quase 15%, a premiação anterior, lança R$46.387.213 de premiação no evento, nos eventos todos. Absurdo, né? Absurdo. O número é absurdo. E se você tá chocado com a premiação, foram 26.842 entradas, quase 27 mil entradas, 31 países representados entre os jogadores e, claro, o Denis Ramos já está convidado para o PokerCast, já avisou que vem, levou 1,5 milhão de reais e vale dizer o seguinte, o Denis Ramos, Lanzinha, tem uma carreira gloriosa. A reta final do torneio dele a gente contou aqui, chegou a ficar com meio blind com 4 jogadores restantes e vai vir aqui contar tudo pra gente. Tentei fazer entrevista lá em Limeira, não rolou, será feita pelo nosso clássico aplicativo de chamadas. Aí sim. Tivemos WSOP Uruguai, né? Tivemos WSOP Uruguai. O jogador argentino Juan Repeto foi quem cravou e
Eu vou dar um destaque para Eduardo Silva, melhor colocado do Brasil. Aliás, foi muito citado na entrevista do Machala, e a entrevista do Machala foi super elogiada. Cara, que cara sensacional, né? Dudu ficou em 15º, $7 mil, um amor enorme pelo Uruguai, né? O rapaz vive lá toda hora, né? Tudo que se faz com uma frequência Uruguai, alta, ele tá lá, exatamente. E que demais, né, cara? Pena que não deu para pegar aquela mesinha final. Pena que não deu, mas merecido, né? O Dudu é fortíssimo no jogo. E ele tava brincando com a gente que tava rolando o jogo do Uruguai, e ele tava no bar lá, e gol do Arrascaeta, todo mundo comemorando, e aquela loucura, e de repente o Uruguai eliminado. Ele falou, patrão, velório. Imagino, velório, cara. Imagino, pelo amor de Deus. Ai. Vamos de High Stakes Duel? Vamos de High Stakes Duel com Breaking News, Marcelo Lanza Maia. Breaking News. Phil Hellmuth foi simplesmente derrotado no High Stakes Duel. Agora ele tem 9 vitórias e 2 derrotas, né? Ele perde numa etapa avançada. A gente lembra que o Jason Koon assumiu, né, o lugar do Scott Siever, pegou o malandro, jantou o malandro, não é igual Deus também, o Jason Koon, e ganhou os $800 mil que cada um tinha, né, em jogo nessa etapa. O Jason Koon não pode sair, o Phil Hellmuth tem o direito ao rematch ainda nessa fase do torneio, mas para pedir o rematch ele vai precisar pagar $1,6 milhões, criando um prize pool de 3. O preço do poker cresceu, como diriam antigamente nas transmissões da ESPN, professor Marcelo. Subiu, hein? Subiu. Eu não sei como é que estava a conta, se eu não me engano, se o Hellmuth ganha essa parada, ele pode sair e já fica com um lucro forte, perdendo esses 800 agora. Eu acho que ele tá break-even, né? Ele tem que enfiar o dinheiro agora, é um negócio assim, não é? Eu não sei, né? A parada é meio martingueiro, né? Porque ele entra com 200, 400, 800 e tal. Eu acho que ele deve estar perdendo 100 original. Eu já perdi a conta aqui desse momento. Mas com 9-2, certamente ele está no lucro, né, Lanzinho? Eu não sei se botando 1.600.000 agora, acho difícil que ele fique no lucro. E me preocupa o que será o futuro do programa High Stakes Duel, que eu curto, inclusive, muito o formato, caso ele opte pelo não rematch. Quer dizer, eles vão botar alguém para jogar com o Scott Siever, depois voltar para $200 mil sem o Phil Hellmuth. Eu acho o seguinte, goste ou não do Filipinho errado, né? Porque a gente é fã do outro. A gente tem o Galfond, tem o Ivy, tem tantos fios. A gente gosta muito mais dos outros do que do Hellmuth, cara, mas eu acho que ele é parte importante aí. Ele é a alma desse programa, né? Cara, eu concordo, mas tem um ponto, assim. Cara, Phil, se ele volta 1,6 milhões, vamos supor que ele ganha. Ele ganha. E aí? Aí ele pode sair, né? E aí... Então talvez, como os valores começaram a ficar altíssimos e começou a ficar difícil até pessoas para jogar, né, nos valores altíssimos, seria bom eles começarem outros rounds voltando para o 100k ali, para a gente continuar vendo as actions. Nós estamos falando de $100k, é um caminhão de dinheiro, já é super high stake duel no $100k, mas os valores assim escalonados nesse momento tá bem bizarro. Cara, tão incapacitantes, entendeu? Então eu acho que pro programa continuar, eles precisam de mais gente ali nas fases iniciais do game no 100k para que se mantenha em longa vida, porque 1.6 perdeu, vamos com 3.2, não tem mal o que fazer, irmão. Não tem não, realmente fica pesado demais, daqui a pouco vai estar o Andy Beal de um lado e o Guila Liberté, né? Elon Musk, vem cá, vamos de meia, porque não tem mais o que fazer, bicho. Que demais. E a gente encerra a nossa curta sessão de notícias, vamos para a entrevista, porque depois tem longa sessão de histórias de navio, história de pós-BSOP e sessão dos ouvintes. Vamos para o nosso campeão brasileiro, João Bauer. E com muito gosto e satisfação recebo o entrevistado do PokerCast número 249. Que homem maravilhoso! Parabéns, campeão brasileiro João Bauer. Muito bem-vindo ao PokerCast. Muito obrigado, Calil. Muito feliz de estar aqui de novo. João, o ouvinte já sabe, você não. Eu falei que vamos à entrevista do campeão brasileiro João Bauer e o Lanza corrigiu, falou, não, bicampeão brasileiro João Bauer.
João, nossa entrevista já tem um bom tempo, foi na edição número 80, quer dizer, a gente está quase 200 semanas depois e tem muita coisa para atualizar. Claro que a gente vai falar desse bicampeonato brasileiro maravilhoso, mas eu acho que a gente deve começar falando a respeito do momento atual da vida de João Bauer fora o BSOP. Fora do BSOP, como é que tá a vida? Quer dizer, temos time, não temos time, estamos dando aula, tendo aula, qual é o momento atual da vida de João Bauer? Então, basicamente, esse ano de 2022, eu me dediquei a outra modalidade totalmente diferente do que eu fiz nos outros 13 anos da minha carreira. Esse ano foi um ano que eu tive muito recluso em jogar cash games. Praticamente não joguei muitos torneios, mas a série live mesmo, e ocasionalmente um ou outro domingo. Então foi muito diferente. É como se eu começasse uma atividade nova, né? Tipo, estivesse iniciando no poker novamente. Então eu me dediquei praticamente esse ano inteiro em estar jogando o Omaha 5 cartas, cash game, né, em sua maioria, e ainda tenho time, hoje com poucos jogadores, o The Bank. Tenho a minha empresa também de The Bank Fichas, que a gente faz gerenciamento em todos os aplicativos, fazemos alguns eventos ao vivo também, aqui em Goiânia, e é isso. Basicamente, o João Bauer hoje é um cara que está muito mais focado em outros jogos do que nos torneios, diferentemente do que eu fui durante toda a minha carreira. Vamos começar falando um pouquinho do The Bank. O The Bank é um time de quê? Estamos jogando torneio ou estamos matando a turma no Omaha 5? Aliás, o que passou de gente do Omaha 5 aqui pelo PokerCast não é brincadeira, né? E já está evoluindo para o de 6. Aqui em Goiânia a gente já jogou bastante 6, mas o The Bank, ele é um time de torneios e tem alguns jogadores que jogam cash game, de Omaha 5 também, tanto online quanto ao vivo. Quantos jogadores tem no The Bank hoje? Hoje a gente tem 7 jogadores. 7, quer dizer, é um time pequeno que provavelmente a turma deve estar todo mundo trabalhando muito junto, né? É muito mais simples se administrar um chat com 7 do que com 600 do Forbet, para citar um concorrente. Só para te dar um exemplo, há 2 meses atrás a gente tinha 38 e meio que a gente levei os principais... O time de base inteiro foi praticamente todo para o Forbet e alguns outros jogadores foram para o Samba. Me conta como que é uma conversa dessa, com o Samba, com o Forbet, quer dizer, a que ponto que os jogadores estão, porque é diferente demais, né? É uma mudança radical na vida do jogador, o jogador tem que querer, o Samba tem que querer, o Forbet tem que querer, e você obviamente queria, porque afinal de contas você mandou eles para lá. E eu já adianto, claro, que nós vamos falar tudo do brasileiro, mas como não falar do momento atual, considerando que já tem mais de 2 anos que a gente conversou aqui, né? Então, basicamente, eu não estava tendo muito tempo, e para ter time você precisa demandar um tempo gigantesco, né? Como eu já estava focado em outra modalidade, onde a maioria dos jogadores do time eram jogadores de torneio, e tinha o time de base que demandava muito tempo, e eu tinha que dar uma assistência maior. E chega um momento da sua carreira que às vezes você não tem tanto saco assim para começar discussões do início, entendeu? Eu nunca fui um cara que gostei de dar culto para jogadores que estão iniciando, né? Sempre fui um cara mesmo dentro dos meus times, eu sempre pegava a nata dos jogadores para dar os cultos. E pensando nisso, pensando que eu não estava conseguindo mais com esses jogadores do time dar a atenção que eu deveria, eu achei melhor levar eles e ofereci para eles a oportunidade deles buscarem onde eles achariam melhor estar, né? Então eu deixei muito aberto para eles, eu falei assim, eu tenho os contatos, então onde vocês quiserem jogar, vocês provavelmente vão conseguir, basta vocês me falarem onde vocês querem. Alguns jogadores preferiram ir pro Forbet, outros acabaram preferindo ir pro Samba, mas eu deixei muito tranquilo para que eles escolhessem.
para a gente caminhar para o fim desse assunto específico, os 7 que ficaram eram os 7 que jogavam mais caros? Quer dizer, era a parte elite do time ali, dos stakes mais altos? Não, basicamente os que ficaram, assim, a maioria joga o Omaha 5 também. Perfeito. E, por último, o que faz com o make-up quando ele está negativo e você está fechando um time assim, mandando a turma para outros times? Então, como eu deixei muito... sou muito tranquilo em relação a isso, principalmente relacionado a outros times, né? Então, eu deixei muito aberto, assim, por exemplo, os 2 principais jogadores, que eram os que jogavam mais caro, eu virei para eles e falei assim, se vocês quiserem, se vocês forem jogar por conta, eu não vou nem cobrar o make-up de vocês. Mas se vocês forem para o time, para algum time, eu queria que esse make-up fosse negociado. E aí tem uma negociação em relação ao make-up. Mas basicamente foi dessa forma. Perfeito. João, ainda você falou a respeito da empresa de eventos que você está fazendo em Goiás? Então, a gente faz durante um dia na semana um evento de cash game e ocasionalmente a gente faz alguns torneios com ranking para dar alguns prêmios, né? Por exemplo, a última série de torneios que a gente fez foram 6 torneios e os primeiros colocados ganhavam um pacote para o BSOP, entendeu? Uhum. E aí, durante esses dias do torneio, também rola um cash game. E aí, esses eventos que você faz num clube de pôquer, em hotéis, quer dizer, onde que é a estrutura que você usa para fazer o evento? Geralmente a gente faz em alguns clubes de pôquer. A gente escolhe um clube e acaba pegando um dia da semana ali para fazer esses eventos. Dou uma passada rápida a respeito da cena de Goiânia nesse momento. É uma cena que eu tive a informação, aliás, no salão principal do evento, que no último ou nos 2 últimos campeonatos goianos, Dona Larissa Metrão foi lá e cravou os eventos, anda botando para quebrar. Falou, Gui, eu não tô julgando não, mas quando jogo tá dando bom, viu? Exatamente, foi ela que cravou o evento principal da série que a gente fez, era um torneio de 80 mil garantido, Mystery, e ela praticamente levou a premiação inteira, porque era Mystery, né, e aí ela foi eliminando todo mundo na mesa final. Que demais, que mulher maravilhosa, que fenômeno, né, cara? E que legal ouvir isso. Ela falando que ela não tem paciência para jogar online, mas que quando chega no ao vivo continua matando, né, um dos grandes talentos do pôquer brasileiro, sem dúvida. O Evan também, quando ele fazia muito tempo que ele não jogava ao vivo, foi jogar um meio milhão lá em Brasília e acabou cravando também. Fenomenal, né? Fenomenal. Aliás, uma coisa que você coloca, eu vou tomar licença de recomendar ao ouvinte do PokerCast as 2 primeiras entrevistas que a gente fez, né? Uma entrevista longa em 2 partes, porque são absolutamente sensacionais. As conversas todas que a gente tem, e você vai falando a respeito dos jogadores todos que passaram pela sua mão, né? Pelas suas mãos, pelos seus treinamentos. E cara, é encantadora aquela conversa, como me alegrou ouvi-la para preparar essa pauta, João. Que bacana. Que massa. João, então vamos lá? Vamos falar um pouco, claro que eu vou pular locadora, vida de feirante, venda de peixes ornamentais, 2 faculdades, porque afinal de contas isso tudo já está falado, mas daquele momento que a gente conversa até chegar nessa etapa do Campeonato Brasileiro, tem alguns acontecimentos que são muito importantes na sua vida, a começar por umas cravadas inacreditáveis logo depois da entrevista para o PokerCast, mantendo a tradição de regular a conta de quem vem aqui, o senhor pega um Circuit Ring da WSOP e depois do WSOP Ring tem também uma 3ª colocação no BSOP Millions, narrado por mim. Aliás, uma performance absolutamente espetacular no BSOP Millions, que também você está focado nos torneios online, na época que você crava aquele torneio? Ali eu já estava um pouco mais na transição, já estava jogando bastante cash de Omaha. Perfeito. Que ali foi no final da pandemia, né? Já foi no final da pandemia, exatamente. Sim. Vamos falar um pouquinho a respeito daquela 3ª colocação. Aquele torneio ele foi muito especial. Para começar,
eu acho que mais do que a premiação, mais do que a colocação, tem uma cena maravilhosa que é o seu filhinho na televisão, abraçando, beijando o papai, e a gente conseguiu colocar aquela imagem na transmissão e foi absolutamente sensacional, né, João? Sim, aquilo ali é engraçado porque a minha esposa, todas as vezes que nós vamos para São Paulo, ela acaba ficando na casa da irmã dela, e aí conforme eu vou jogando o BSOP Millions, eu acabo ficando em hotel porque ficava dentro do evento, né, jogando muitos dias, tipo, é muito difícil conciliar isso, né? E aí, aquela cena, eu já estava, sei lá, 5 dias sem ver meu filho, nunca tinha ficado esse tempo todo, e meio que ele me viu na televisão depois de 5 dias sem me ver, então foi demais mesmo ver. Tipo, ter aquele empurrãozinho ali na reta final já, porque ali eu já estava no dia 3 ou 4 do Millions. Que demais, cara, foi muito sensacional e uma torcida alucinada, né, João? É impressionante como a torcida pega pilha quando você está jogando numa mesa televisionada e uma mesa impecável. Eu fico muito impressionado porque, como você disse, você já estava numa transição, quer dizer, saindo dos torneios de Texas Hold'em para torneios ao vivo, mas é muito marcante uma característica que você tem e a gente vai ficando casca grossa de fazer transmissões de torneios ao vivo e a gente vai vendo o seguinte, que alguns cacoetes dos jogadores que são muito experientes de ao vivo são muito diferentes de jogadores muito experientes de online, mas que não têm a vivência que você tem de ao vivo. Você chegou a assistir aquela mesa final? Assisti. Qual que foi a sua impressão a respeito daquela mesa? Você fala em relação aos adversários? Em relação à técnica sua, adaptação sua na técnica do ao vivo, porque você está jogando, eu acho que é importante também a gente dar o contexto, você está jogando contra uma turma, talvez uma das mesas finais mais difíceis da história do Main Event do BSOP, né? Todo mundo compete de time, todo mundo jogador avançado de time ali naquela reta final. Sim. Sim, eu estava jogando principalmente com muitos jogadores novos, né, de time, né, eu acho que tinham 4 jogadores, 5 jogadores ali que eram jogadores experientes ali de time, experientes no que eu falo do mundo online, né, com certeza não era uma mesa fácil, mas, tipo, foi igual você mesmo falou, foi uma mesa que praticamente eu acertei todas as situações, né? Eu acertei todos os spots, tipo, os spots de 4bet, todos eu estava certo, passaram, né? As mãos que eu estava atrás eu consegui foldar, as mãos que eu estava na frente eu consegui acertar o call, então meio que eu praticamente acertei todas as situações, né? E quando acontece isso, é um excelente sinal, né? Sim, perfeito. Num torneio que, naquela reta final, você já não estava mais disputando o Campeonato Brasileiro, né? Aquele ano era um ano que o Mesquil tinha aberto uma vantagem e não tinha mais pega, né? Então, não. Eu comecei a correr o ranking por causa desse resultado. O ranking que eu ganhei agora, essa era a segunda etapa do ranking que eu ganhei, entendeu? Entendi, mas o Mesquil... porque a temporada era de 2020, 21 e 22. Essa mesa final do BSOP Millions é final de 21. É final de 21, desculpa, cara, eu tô considerando ela 2019, desculpa. Não. Perfeito, João. Muito obrigado. João, vamos falar um pouquinho a respeito do seu histórico no Campeonato Brasileiro? O 2015 é o ano que você puxa o seu primeiro título. Eu, claro, puxei o histórico de rankings 2016, 17, 18, 19, e aí a gente chega na temporada 2020, 21 e 22. Na temporada 2016, o campeão é o Zidane, com segundo colocado Kamei, depois Kelvin e Afif. 17, Afif ganhando do Mesquil. 18, Saulo Sabione, Caio Rei, e você não chega naquele top 10 daquela temporada. E 2019... 2018 eu devo ter jogado 2 etapas, eu acho. Perfeito. E 2019, Mesquil, Luiz Kamei, Nakamura e Bauer. Você está numa 4ª colocação.
Vamos falar um pouquinho depois de 2015? Quer dizer, 2015 você ganha o título, a premiação, ganha a moto chega na sua casa em Goiânia, né? Você conta isso no primeiro PokerCast. Adoro aquela história da moto chegando na sua casa. E depois nós vamos para a temporada 2016. Você cogita brigar pelo título brasileiro no ano seguinte? Então, eu acredito que eu não joguei todas as etapas. E não comecei... o 2016 não foi um ano que eu fiquei, pensando em ranking. O outro... Aí 2017 também não, 2018 eu praticamente não joguei eventos também. Tanto 2017 quanto 2018, talvez eu não tenha jogado nem 3 etapas nessas 2 temporadas. E 2019 era um ano que... eu acho que eu poderia... Eu comecei muito bem, né? Eu comecei com o 2º lugar na primeira etapa do ano. Só que esse ano foi um ano que eu tive compromissos muito grandes em outras etapas. Então, durante um ano, eu fiquei 2 etapas sem jogar. Uma etapa eu acho que eu acabei indo, só que eu voltei para Goiânia antes, porque eu tinha um casamento que era na minha casa, e outra etapa eu também tinha outro casamento que eu acabei não indo. Esse ano de 2019, eu acho que se eu tivesse, apesar que o mês que eu passou o carro esse ano também, né? Sim, porque a pontuação é inacreditável, né? A distância dele para segundo, para terceiro colocado é bizarra, né? Sim. E esse foi um ano que eu fui muito bem. Eu acho que se eu tivesse... teve a etapa de Gramado, que os 2 torneios... na etapa de Gramado, eu acabei cravando startup e ficando em 7º no main event. Em 2019. Se eu tivesse provavelmente ido melhor na etapa de Gramado, eu teria chegado com mais gás pro restante do ano. Perfeito. E aí 2019 o mês que eu ganha, e aí chega 2020, 21 e 22. É importante a gente lembrar pro amigo espectador, pro amigo ouvinte e amigo ouvinte que foi um ano que juntaram 3 etapas. Então, peraí, se juntou 20, 21 e 22 e eu ganhei 2015, eu posso ser considerado tetra? Tranquilo. Deixa eu te falar onde que eu assino. Eu, por mim, tá tranquilo demais, não tem problema. Inclusive, você pode ir lá no DC cobrar ele o prêmio de 200 mil reais. Você pode cobrar vezes 4, assim, vezes 3, perdão, você já recebeu. João, juntamos 20, 21 e 22 porque, afinal de contas, tem uma pandemia aí no meio que obviamente parou o poker ao vivo e que acaba impedindo os BSOPs de acontecerem. Sim. Vamos falar um pouco a respeito da sua trajetória para a vitória, porque é uma trajetória muito especial, né? Ela começa com uma etapa completamente isolada em Brasília. Essa é a primeira etapa do ranking, correto? Correto. Perfeito. E é uma etapa que, dentro das suas pontuações, eu não vi grandes premiações ali, ou eu estou enganado? Eu joguei, dei um tiro no meio event e acabei voltando para casa. Não passei para o dia 2 e acabei voltando para online. Então, eu não pensava em correr o ranking, não era o meu pensamento. E não joguei nenhum torneio paralelo em Brasília. Uma coisa meio curiosa, considerando que, por mais que você estivesse bem online, é uma etapa do lado da sua casa, correto? Correto. Por que a opção? Porque mesmo... Eu entendo o seguinte, vou lá, vou dar um tiro, mas, poxa, o BSOP tá aqui do lado, eu que já rodei tanto esse circuito, por que eu não vou lá meter bala e imprimir essa vantagem que você tem no poker ao vivo em cima dos caras, por mais que você não estivesse totalmente focado em torneios de poker? Eu estava muito focado online, tinha um time, então eu acabei preferindo voltar para casa, como era pertinho, e jogar online. Entendi. Perfeito. E aí o mundo acaba, né? A gente tem uma pandemia. O mundo vira a Zumbilândia e depois disso
a gente chega no grande BSOP que te bota na disputa para o ranking, que é o BSOP Millions, depois de um ano inteiro, a gente numa dúvida cruel, vamos ter, não vamos ter, e de repente chega a definição de que íamos ter um BSOP Millions, o que o Berlanda crava e você fica na terceira colocação, correto? Sim, correto. E é engraçado que essa etapa tem, inclusive, um tá na mão que eu faço durante essa etapa, que é muito engraçado, porque eu chego a ficar muito gripado, eu acabei não fazendo o teste de Covid na época, mas eu fiquei muito gripado e jogando os dias finais do BSOP. E o Alan pediu para eu fazer um tá na mão, e eu não, depois de, sei lá, de 11, 12 horas jogando um dia 4 de BSOP e Millions, e eu não consigo nem lembrar os stacks, entendeu? E aí eu conto a mão toda errada. Tipo, o legal da mão era que eu dei um all-in river que era 3 vezes o pote, só que eu tô contando a mão durante... e eu vou falando os stacks, e aí de repente na hora que eu chego o river, tá 1 para 1 em fichas. Então todo o que era bonito da mão, que era o overbet, acaba não sendo, entendeu? E aí, só que eu já tô muito cansado, vai assim mesmo. Só somos stack lá para trás e volta a mão aí, considera para lá. Eu acabei me comentando na época, mas depois eu falei pro Alan e fiz quem quiser ir lá no meu Insta, tem justamente eu fazendo essa graça aí de um videozinho de como eu contei essa mão errada. Naquele BSOP você vai para tirar em tudo, quer dizer, era um pós-pandemia, tava todo mundo louco para jogar, né, João? Sim, tava todo mundo na pilha. Muita saudade de jogar ao vivo, a possibilidade de todo mundo reencontrar. Eu joguei você bastante. Chegou pra meter bala? Eu joguei bastante. Eu não, bastante não passa, não é nem, sei lá, 20% do que eu joguei nesse último Millions agora. Mas eu joguei os principais torneios ali que tinham até o main event. João, e nessa etapa, obviamente, você tem aquela mesa final absolutamente extraordinária, cheia de profissionais, que te bota na luta pelo ranking. Sim, foi uma reta final incrível, porque eu cheguei na mesa final, acho que em 8º de 9 pessoas, ou seja, tava bem longe ali dos líderes, e acabou que eu acertei praticamente todos os spots. Tiveram 2 mãos chaves ali, que provavelmente se eu tivesse ganhado elas nos momentos no momento correto, poderia ter mudado toda a dinâmica, eu ter ficado muito grande e a partir dali ter matado o restante da mesa final e ter conseguido o título, mas acabou que eu perdi os pots ali. Talvez você lembre dessa, eu tive uma mão muito grande contra o Allen, que ele tá no Big Blind, e é uma mão que eu no coach que eu fiz sobre essa mesa final, eu destaco bastante, que tem muitas coisas relacionadas a tells mesmo, de poker ao vivo, que me influencia a fazer um value bet. Vamos ver se você lembra. Eu tenho um 4-3, ele tem 5-5, board 5-2 e as. Uhum. Eu sigo o flop e ele trinca. Sim. E eu acabo, no turn dobra um as, ele faz full, e aí eu vou de bet turn baixinho e bet river bem baixo também, e ele acaba chovando e eu tenho que foldar. É uma mão que obviamente foi um cooler, né? Eu segui e ele fez full house, mas se ele não tivesse fullado, eu tivesse ganhado aquela mão, ali provavelmente era 6-handed, 7-handed, poderia ter mudado toda a dinâmica, né? Então, eu acabei perdendo muita ficha nessa situação. Em outra posterior, que também poderia ter mudado a dinâmica do restante da mesa final. Ou seja, quando eu ia ficar realmente muito grande, eu perdia um ou outro spot, mas não posso reclamar, porque antes disso, todas as decisões, todas as ações acabaram sendo corretas ali e me ajudaram muito a conseguir aquele terceiro lugar.
Interrompa a entrevista do queridíssimo bicampeão brasileiro João Bauer para falar da Suprema Poker. O navio passou, o Lanza contou no começo a parte do poker, vai contar no final a parte da festa, mas esse domingo tem o quê? Para surpresa de 0 pessoas, torneio com 1 milhão garantidos. Claro, fique ligado também na Suprema, porque teve o Big Hit, teve também o navio e certamente 2023 vem lotado de eventos. Então acompanhe e jogue, quem sabe você puxa o 1 milhão de domingo. Voltamos para João Bauer. João, onde que está o coaching que você fala dessa mão especialmente? Eu tenho um curso destinado a poker ao vivo. E todo o comentário dessa mesa final está dentro desse curso. Perfeito. Esse torneio ele te coloca na luta pelo título, mas ainda no final de dezembro ali daquela etapa, tá Salsicha liderando o ranking, Arestein, o Berlanda que encostou e o Sirtolice ainda, quer dizer, você entrou na briga, mas você não está aparecendo no top 10 do ranking, correto? Correto, eu deveria estar top 20 ali. Perfeito. E aí a gente teria um BSOP Brasília, que era o senhor jogando em casa, né? Com todo respeito, né? Pô, Goiânia, Brasília tá tudo ali do lado, né? E seria o senhor jogando em casa. Infelizmente a etapa acaba não acontecendo e a gente vai direto para São Paulo em matéria de 21/4/2022. Você começa a aparecer no top 10. Você lembra como foi o BSOP primeira etapa de 2022? Essa eu não lembro muito. Essa daí eu comecei a figurar nela, então? Começou a figurar nela. Ela termina com o Sirtoli na primeira colocação. Eu vou arredondar os pontos para ficar mais fácil, né? Pelo formato áudio. Sirtoli está com 1.600, o Mesquil 1.500, Salsicha 1.400, depois Arestein, Berlanda, Pedro Araújo, João Pedro, e você está na 8ª colocação com 1.100 pontos. Tá, aí então, eu tem uma distância, mas olha só, para o quarto você está 300 pontos e para o primeiro você está 400 pontos, com 1.600 é a pontuação da liderança. Lembrei, essa daí foi a que eu faço reta final do Startup, que eu faço mesa final do Startup, e acabo caindo em 7º, e essa daí é o que tem o fold meu de Dama Vala, que era flush, né? Perfeito, eu vou pedir licença porque é o seguinte, a gente cortou, eu erro a mesa, né, em que eu cito essa jogada sua, então isso não chegou até o ouvinte, eu falei a respeito. João, conta pra mim a respeito do fold impressionante daquela mesa final, e o João há alguns minutos me corrigiu e falou, não é nessa mesa, essa é do Startup, então agora, sem o corte, você tá me contando a respeito dela, você pode contar a respeito dessa mão pra gente? Posso sim. Essa mão, se o pessoal quiser pesquisar, eu acho que tem no YouTube. Ela é uma mão muito interessante, porque essa daqui também tem vários tells envolvidos, várias coisas que do poker ao vivo, online, dificilmente eu conseguiria foldar essa mão, mas os tells que a gente tem presente ali, com certeza me ajudaram muito a conseguir foldar. A gente está na bolha da mesa final do Startup, eram provavelmente 10, 11 left. O Button subiu, era um cara que era muito agressivo, abriu muitas mãos, e ele tem por volta de 25 a 30 blinds ao iniciar a mão. E eu tenho Dama Vala suited, acabo fletando do small blind, e o Big Blind não pensa muito e acaba dando call também. Então a gente vai para um flop que As, 10 e 2, com 2 cartas de ouros, sendo o As e 10 de ouros. E eu prefiro abrir de check, eu tenho o Dama Valete de ouros, o Big Blind dá check também, e o Button vai de C-bet. Aqui eu tinha algumas opções, poderia dar raise, poderia dar call, acabo só pagando. E o Big Blind, quando a ação chega nele, ele sem pensar muito, meio que, e esse é um detalhe que importante também, quando a ação chegou nele, ele olhou as fichas, já é de certa forma, uma situação
de força. De força, né? Sim. E ele acaba indo de raise, né? Nesse board As 10 e 2 com o button abrindo, e quando a gente tem um oponente dando raise, dificilmente ele faria isso por bluff, né? Visto que provavelmente ele tribetaria os principais ases pré-flop, né? Os ases fortes ali de as valete, as e dama, as e rei. Como ele não tribeta e ele opta por ir de check raise, dificilmente ele faria isso com draws, né? É muito fácil para ele só pagar. Então, por mais que ele tenha ali um draw forte com rei, eu estou bloqueando também a chance dele ter rei valete, rei dama, né? Então, eu não acredito que tenha tantos draws no range dele. Então, aí, como não existe bluff também, não existe semi-bluff, praticamente sobra só os valores, né? Então, o que seria de valor? Seria o As e 10, que não tribetou para flop, seria o 2-2, que não tribetou pré-flop, o As e 2, que não tribetou pré-flop, né? E ocasionalmente um 10-10. Então o range dele fica bem restrito mesmo a mãos por valor. E o button, sabendo disso, né, sendo um jogador experiente do online também, acaba foldando, e o button foldou o As, o button tinha As e 5, e aí eu não tenho muito o que fazer, né? Eu tenho um draw muito Royal forte. Flush. Uma broca para Royal. Né? Sim. E todas as vezes que eu irritar o meu flush, eu acredito que eu vou estar na frente do range dele, né? Dos dois pares e trincas que ele tivesse ali. Certo. E aí eu acabo dando call e turn dobro 10. Quando o turn dobro 10, eu não tenho muito o que fazer, eu não represento tantos 10, provavelmente eu foldaria todos os 10 flop, né, pro raise dele, então eu acabo optando por ir de check, e essa é uma mão, para quem quiser rever ela, esse é o momento que ele olha novamente nas fichas, ou seja, querendo apostar, mas acaba optando por ir de check. E aí, tipo, quando ele dá check, eu já entendo que existe muito mãos de valor ali, né, dele, que podem ter fulado, que seria o As e 10 ou o 2-2. 2-2, ou quando ele dá check, pode ter matado o As e 2 dele, né, o 10 ter matado os dois pares que ele pudesse ter. Então, River bate um 3 de ouros, onde eu faço flush, e eu dou check, e ele faz uma aposta ali baixa pro pote. E isso é uma das coisas mais sick do fold, né? Que é justamente a aposta baixa dele me dando, tipo, muitas odds ali para estar pagando como muito forte, que era flush, né? Você lembra quanto que era baixa? Qual que era o percentual do pote? Eu acredito que ele fez uns 25% do pote. O pote tinha 4 milhões e pouco, ele fez 1,5 milhão, 1 milhão e 200, algo assim. Ou seja, e isso é o legal, né? Tipo, por mais que o poker, em alguns momentos, a gente acaba utilizando da parte matemática, mas tem situações que não importa a matemática, que é o caso dessa, né? Não importa se eu tenho odds, se eu nunca estou ganhando. Né? Sim. Então, se na minha cabeça eu nunca estou ganhando naquela situação, não tem por que eu pagar, né? E sabendo que o cara sempre daria check atrás com um As e 2, o que me sobra são os fulls mesmo, né? Que seria o As e 10 ou o 2-2. E outro ponto também, né? Que foi muito massa na mão foi que eu foldei um size muito pequeno, uma reta muito importante, 10 left ali num startup, que dava além da premiação de 200 e tantos mil, primeiro dava um pacote para o PSPC, né? Sim. E acabo conseguindo ir para a mesa, depois disso ir para a mesa final, e revendo o replay, o vilão realmente tinha o 2-2. Maravilhoso, maravilhoso. João, esses tells que ele apresenta na mão, todos estão na transmissão? Quer dizer, dá para ver ele olhando para as fichas? Dá para ver. Que legal, que legal. Tenho certeza que todos os ouvintes do PokerCast vão voltar lá para ver essa mão espetacular.
E aí chega o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o Sirtoli está liderando com 1.900 pontos, Mesquil 1.800. Só um detalhe. O que é engraçado é porque o startup ele dá muitos pontos, né? E teve várias situações durante o ano que eu poderia ter conseguido algo a mais, né? Por exemplo, esse é um exemplo, né? Eu caí em sétimo. O sétimo, ele não paga tão bem. Sim, paga em pontos. Em pontuação, né? Sim. Mas teve um detalhe curioso, que eu caí em sétimo e no mesmo dia eu engatei num 300k turbo. Então, tipo, eu caí e fui jogar o turbo. E o torneio turbo, eu também fiz mesa final. Desse 300k no mesmo dia. Que homem! 4 horas depois de ter caído desse startup, eu tava na mesa final do 300k. E detalhe, o turbo pagava a mesma pontuação do que o startup. Que investiu muitos dias, né? Sem ter que investir os dias todos. Sem ter que investir os dias todos, que era um torneio de um dia só, né? Sim. E aí eu acabo ficando em quinto nesse turbo. Ou seja, se eu tivesse cravado ele também, eu teria conseguido mais pontos ali, né? João, vou fazer um corte na linha do tempo e jogando lá para frente no BSOP Millions, quando você entra na disputa final, a pontuação ela conta mais que o edge que você tem no torneio, quer dizer, a possibilidade de pontuação para o ranking? Sim, com certeza, né? Quando eu estou em disputa para o ranking, que eu vou para um evento para basicamente pensar em ganhar o ranking, aí eu tô indo totalmente pensando em eventos que vão me dar maior pontuação do que eventos que são mais interessantes financeiramente. Perfeito, ok. Finalizamos o BSOP São Paulo, o primeiro do ano? Sim. Avião para o Rio de Janeiro e fomos para a reestreia no BSOP Rio de Janeiro, que já é um BSOP, com WSOP acontecendo, o tamanho dele não se compara, né, com aqueles fields gigantescos de São Paulo, até o tamanho do salão acaba não comparando com os fields de Winter Millions, de BSOP Millions, muito menos. E aquela etapa termina com o Sirtoli com 1.900 pontos, Mesquil 1.800, Salsicha 1.800 também, um pouquinho atrás ali do Mesquil, o Zaminham com 1.656 pontos e você na quinta colocação com 1.626. Você já está pouco menos de 300 pontos do Mesquil, ele está com 1.872 para ser exato. Você, 1.626. Como que foi o BSOP Rio? Então, eu acho que teve 3 etapas que foram muito chaves para mim, que foi essa do BSOP Rio, o BSOP Gramado e o Millions, né? O Millions final. Certo. Porque foram etapas que eu saí delas com 3 troféus no Rio. Então, nesse BSOP Rio, eu fiz 2 terceiros lugares e um deles eu cravei, acho que foi isso mesmo. E então eu consegui chegar em vários torneios paralelos, né? Então foram etapas muito importantes em termos de pontuação que eu consegui, por exemplo, e aí já começa com modalidades diferentes, né? Eu fiquei em terceiro num 8-game no BSOP Rio, fiquei em terceiro no Pot Limit Omaha 5 cartas e num Turbo da noite. Perfeito. Deixa eu aproveitar para a gente falar um pouco, cortando um pouco de novo a linha do tempo, e vamos falar um pouquinho dos Mixed Games para quem está mirando para ser campeão. Jogar os Mixed Games, para começar o Mixed Games, ainda que a gente seja apaixonado pelo formato, ele não é um formato muito apropriado para torneio, né? À medida que ele vai chegando na reta final, a variância é bizarra, e especialmente para a turma que está lutando pelo ranking, isso foi uma discussão que eu tive no ano passado, na entrevista, em 2019, né? Tive uma pandemia aí no meio, mas em 2019, na entrevista do Mesquil, a gente vai comentar a respeito do fato dos jogadores que estão disputando o ranking não terem, muitas vezes, uma sabedoria enorme nos Mixed Games. Quer dizer, os caras entram ali para poderem disputar, para poder entrar no ranking e fazer aqueles pontos. Qual que é o seu conhecimento técnico de Mixed Games em comparação com o field de hoje, João, na sua avaliação? Então, é difícil meio que
me julgar, né, em relação ao field, mas o que eu acredito é que existem poucos, tem até ali uma turminha que gostam muito dos mixed games, acabam jogando, né? Mas existem muito poucos especialistas de fato, né? E isso com certeza dá uma abertura para que a gente possa jogar e concorrer de igual para igual, né? Sim, perfeito. Saber mixed é essencial para brigar por ranking? Ou dá para ir na loucura e... Eu acredito que hoje em dia, com vários torneios de mixed games, é importante sim. Porque em geral são fields menores, né? E são torneios que dá para imprimir uma edge grande em relação aos jogadores que estão jogando, né? Então, eu acredito que quem está disposto a concorrer ao ranking não pode ficar sem jogar os mixed, né? Por exemplo, o Celso, né? Ele praticamente não jogou mixed no Best of Millions. E se você vê aí como é que foi, e a gente daqui a pouco vai falar sobre isso, basicamente foi decidido em 2 torneios mixed no último dia, né? Perfeito. Vamos pro Intermillions? Vamos. Essa foi uma etapa desastrosa para mim, assim. Ô Bauer, uma coisa curiosa é o seguinte, o Intermillions está acontecendo durante a WSOP. E aí deixa eu fazer uma justiça também a você. Mesmo até o final do BSOP Rio, quando você está ali a pouco mais de, quer dizer, a uns 300 pontos aproximadamente do Mesquil, do Sirtoli, a gente não está falando em Bauer campeão brasileiro ainda, né? Porque o Sirtoli está vindo numa toada que ele está na briga da ponta de tabela o tempo inteiro, o Mesquil correndo para o bicampeonato, o Salsicha na luta também, e o Bauer está ali ainda numa 5ª colocação, está aproximando. Mas quem não está acompanhando o ranking de perto não tem ideia de que você está nessa luta toda para fazer o ranking, para chegar lá em cima. E no Intermillions, ainda que você esteja chamando de uma etapa desastrosa, é uma etapa que ela te coloca no top 3, né, no pódio. Foi a partir do Intermillions que eu fui para o pódio? Que eu lembro do Intermillions ter sido muito ruim, assim. Foi. No fim do Intermillions... Tá, o Mesquil com 2.397, Sirtoli 2.365, virtualmente empatados, e você tá com 2.051. Talvez eu tenha trocado, então, aqueles 2 torneios lá que eu tinha falado, do Startup e do 300K. Pode ser que eles tenham vindo no Intermillions. Então tá joia. Perfeito. Não, então, inclusive, se explica muito, né, a chegada no top 3. E, se bem me lembro, você deve estar muito correto, sim, por causa da transmissão do Startup, que é uma transmissão que a gente não teria feito numa etapa normal. A gente acaba fazendo no Intermillions. Provavelmente foi no Intermillions. Mas eu lembro que foi uma etapa que eu fiz bastante ITMs também. Então, eu devo ter feito ali 8 ITMs com essas 2 vezes finais. E o 9º lugar num torneio Six Max. Foi isso mesmo. Que homem maravilhoso. Aí o senhor entra no top 3, quer dizer, estamos falando de 3 caras na liderança do ranking, Mesquil e Sirtoli empatado, Bauer entrou na briga com 2.051 pontos, 300 pontos, quer dizer, tá 15% da pontuação dos dois, e faltando 2 etapas para acabar o ano, Gramado e o BSOP Millions. E durante essa etapa do Intermillions, eu lembro que eu tinha praticamente ultrapassado os 2 no meio dela. Sim. E meio que assumido a ponto, só que nos últimos dias o Celso cravou um Six Max, que era o Six Max, tinha muita gente no Intermillions, e o Mesquil puxou mais um torneio lá de 50 pessoas, ele cravou também um torneio de 50 pessoas, e os 2 me passaram, foi isso mesmo. Ou seja, foi uma etapa que eu poderia ter assumido a ponta se eles não tivessem ido tão bem. Voltando, fazendo mais um corte aqui na linha do tempo. Na hora que você está jogando uma série deste tamanho, quer dizer, o Intermillions, torneio acontecendo para todo lado,
Quem que tá olhando o que o Mesquil tá fazendo e o que o Sirtoli tá fazendo? Não tem ninguém olhando, você joga o que você pode e entrega para Deus. Durante todo o ano, eu procuro nem olhar o que os jogadores fazem, inclusive no Millions, né? Eu tento fazer o meu trabalho, jogar da melhor maneira possível o meu jogo, os torneios que eu tô jogando, e a partir desses torneios que eu tô jogando, eu fazer o meu, né? Obviamente, quando a gente chegou no final do ranking lá, no BSOP Millions, e um ou outro torneio ali, eu acabo vendo o que eles estão fazendo, se eles estão disparando muito, se não estão, mas em geral eu procuro só fazer a minha parte, porque se eu não fizer a minha parte, eu não vou conseguir assumir a liderança. Sem dúvida, nem uma cutucadinha no Alan, não, porque o menino Alan é nosso jornalista que tá lá no field e sabe tudo, né? Ele tem o ranking na cabeça. Até que não. Maravilhoso, maravilhoso. E aí chega Gramado, né, João? Longe pra caramba de casa, lá vamos nós pro Rio Grande do Sul jogar pôquer. Sim. E aí foi outra etapa que eu fui muito bem. Eu comecei muito bem, o primeiro dia já ganhando o torneio de Omaha. E de Omaha 4 cartas, e com certeza me deu um gás muito grande para seguir na etapa. Eu fiz uma etapa praticamente perfeita também, saindo de lá com 3 troféus, 2 cravadas e mais 4 ITMs, e fazendo reta final do evento principal. Eu lembro que eu tava 40 left no main event, e estava na mesa final de um outro torneio. E aí foi muito engraçado, porque a mesa semi do torneio era no andar de baixo. Então eu estava na reta final de um torneio, 15 left ali, tendo que subir uma escada para jogar a reta final do meio evento junto. Que demais! Que demais! E aí eu consegui fazer a mesa final desse torneio e acabei caindo em quinto. E logo depois eu fui eliminado no meio evento também em 40 e poucos. Perfeito. O BSOP Gramado termina Celso Sirtoli na liderança, inclusive. Não, isso é bom. Eu fiz um BSOP Gramado perfeito. Saí de lá com 3 troféus e com 7 TMs no total. O Celso fez 11 TMs. Cara, que impressionante. Aí eu pensei assim, não, agora eu vou tranquilo, consegui assumir a liderança, foi de boa. O Celso sai de lá com 11 TMs e faz praticamente a mesma pontuação que eu fiz em pontos. Inacreditável. Ao final desse BSOP, Celso Sirtoli 2.905 pontos, Mesquil 2.710 e você 2.626, faltando a grande etapa do ano. Uma pergunta, João. Você descobre que o Celso fez o BSOP perfeito quando você chega em Goiânia, ou você tem a notícia ruim ainda lá em Gramado? Não, lá eu via, né? A gente se tromba praticamente em todas as retinhas ali, a gente tá junto. E ele me falou lá que conseguiu 11 TMs, e 11 TMs, praticamente 500 pontos numa etapa de Gramado, por exemplo, que é muita coisa. Marcelo Lanza, que homem! Que homem, o que falar dele. Que homem, que lenda, que fenômeno. Maravilhoso, parabéns, João Bauer, certamente, mais uma vez no PokerCast. Não será a última, já não sei mais quantas vezes entrevistei o rapaz. E, claro, vamos de redes sociais, mas não sem antes falar da SX Poker. E sabe o que eu não lembro a turma há muito tempo, Lanzinha? Que você pode ser um agente da SX Poker. Você vai lá no Instagram, procura SX Poker, clica naquelas bolinhas fixas, e lá tem tudo que você precisa para ser um agente. Você que tem um home game e conhece gente, quer dizer, pode colocar os caras para jogar, você cria uma renda para você com pouco trabalho e sem precisar estudar poker, sem precisar bater em malandro para ganhar o seu dinheiro. Tá lá o número de WhatsApp e etc. Lanzinha, você ia falar coisas importantes a respeito da SX que aconteceram no navio. A SX Poker foram 13 categorias premiadas, entre elas o Clube Supremo, que seria o clube que bateu todas as características do melhor clube do ano, e a SX Poker foi premiada em 10 das 13 categorias, inclusive com o Clube Supremo. A King Line 1 levou como o Clube Supremo, que é da SX Poker,
Ganhamos com melhor marketing, melhor atendimento, melhor assiduidade, MTT Micro, MTT Medium, Cash Game Micro, Cash Game Micro, MTT High Stakes. Cara, foi um show, e isso demonstra o tamanho do trabalho que a SX faz, o carinho que ela tem com seus clientes, parceiros, agentes, clubes. Então é isso aí, bora para a SX, porque lá você vai ser bem atendido. Maravilhoso, Lanzinha. Agora chega aquela hora que tá todo mundo esperando. E as baladas, senhor? Deus me perdoe. Acompanhei pelo Instagram, né? O ouvinte vai entender por que eu não acompanhei tudo logo mais, porque eu não estava em Belo Horizonte, mas conte-nos tudo, não nos esconda nada, professor. Sabe aquele momento que você tem certeza absoluta que você não tem mais 20 e poucos anos de idade? Sei. Foi esse. Entendi. Pô, você tá numa cabine, não tem o que você fazer. Você olha pra varanda, é mar. Você olha pra dentro, tem festa, show e álcool. O que você faz? Você nada, você bebe. E o senhor não gosta? Né? O senhor não gosta, a esposa também não gosta, a dona Gabriela Belisário gosta pouco. Acordava ali, tomava um café, 4 cervejas, piscina, começava o show na piscina, tomava um banho, nem comia, já começava os shows 2 horas da tarde, e aí, meu amigo, ia até 2, 3, 4 da manhã, 2, 3 dias direto. Principalmente eu que adoro música sertaneja também, então um show atrás do outro, Edson Wilson, César Menotti, Zé de Camargo, Mato Grosso e Matias, e o pau foi cantando, caindo na folha. Eu vou te falar, viu? Foi bonito de ver, viu? Que coisa maravilhosa. Lanza Maia dançando igual um menino. No final das contas, teve videokê? Não teve vídeo, graças a Deus. Não tinha voz para conversar, quanto mais para cantar. Aí teve jogo do Brasil, 4-0 primeiro tempo, aí já foi o resto da explosão, né? Explosão máxima e inacreditável, senhores. Eu preciso de um tempo. Antigamente, a ressaca você demorava, física também, né? Você demorava ali 1 dia ou 2. Eu estou projetando aqui entre 10 a 15 dias, mais ou menos, para voltar aos palcos. Então, é isso. Maravilhoso. Lanzinha, antes de eu contar sobre o meu pós-BSOP, que foi longo, teve encontro com ouvintes, amigos, queridos, afiliados, patrocinadores, vamos passar pelo áudio do querido Mauro de Taubaté, que aos 47 do segundo tempo, na hora que eu estava entrando para gravar o programa, chega essa pérola. Fala Calil, fala Lanza. Aqui é o Mauro de Taubaté, São Paulo. Cara, tô em Vegas, tô vivendo aquele sonho de jogador recreativo, viajando por 20 dias de férias aqui, jogando cash, torneio barato. E eu acabei de puxar uma vaga no satélite do 1K Prime Championship do WPT. Aí pensei, tá na hora de acionar a situação da Runada do PokerCast, né? Imagina, Runar Hot nesse torneio gigante. Seria sonho, hein? Cara, conheci o Breno Campelo, o cara é sensacional, gente da melhor qualidade. Vamos sair com ele, vamos assistir o jogo do Brasil e Croácia amanhã. O Brenão é padrão FIFA, muito, muito gente fina, cara. E galera, obrigado aí por inspirar esse sonho semanalmente, né? Colocar a gente em contato com esses gigantes do poker nacional e mundial. Obrigado demais mesmo, o programa de vocês é sensacional. Um abraço aí, fica com Deus. Lanzinha, que homem, hein, cara? Mauro de Taubaté, com Breno Campelo, jogando o maior garantido de todos os tempos, pegando aos 45 do segundo tempo aqui. Não tem jeito de não runar, né, senhor? Pô, mas antes de tudo, parabéns, viu, patrão? Tô jogando barato, mas tô jogando satélite $1.000. Cara, barato pra um não é barato pra outro, né, Lanzamaia? Eu vou dar falia sempre. E bem puxado, hein? 10.400 pacotinho, entrada do main event do WPT. E, cara, o Breno é uma instituição de Las Vegas. As pessoas chegam, o Breno trata as pessoas, porque quem ainda não teve a oportunidade de conhecer o Breno em loco, porque eu falo que ele é mineiro, mas ele é uma instituição de Las Vegas. O brasileiro chega e fala, Breno Campelo, ele e eu. Parece que está tudo resolvido, é impressionante. O carinho, a alegria, o sorriso no rosto, a parceria. O Breno é um cara muito fora de série mesmo. E o senhor está muito bem acompanhado vendo o jogo amanhã, ou hoje, não sei que dia que o programa foi pro ar. E, cara, reguladíssimo. Agora é ir para cima deles e trazer o dinheiro. Certíssimo. Chega a minha vez, né, Lanzinha, de contar o pós-BSOP. Porque o senhor fez circuito, né? Fiz circuito pelo estado de São Paulo, né?
Foi maravilhoso, cara. O BSOP acabou no sábado, nós fomos pro posto de gasolina, né? Aquele posto clássico onde a equipe confraterniza. Eu ainda fiquei muitos dias depois do BSOP postando fotos do BSOP lá no @GuiCalil. E... cara, mas olha, foi posto sábado, bloco de axé num bar domingo, samba segunda, casa do Felipe Fio terça, samba na quarta, encontro com a galera da Pay for Fun na quinta, jogo do Brasil na sexta, encontro com a turma do Derivado, encontro com o Beto e tal. Na sexta-feira, com balada depois. No sábado a gente vai pro Old School Pinball Experience. No domingo, na hora que eu tô voltando pra Belo Horizonte, fiquei louco. Não, vou pra Ribeirão Preto, fui pra lá encontrar a queridíssima Thalita, que nos ouve nesse PokerCast, junto com o meu querido Pita, né? Mano, Pita foi lá nos encontrar, cara, maravilhoso, recebido com o maior carinho por esses dois que eu amo na cidade de Ribeirão Preto. E aí sim, só na terça-feira eu fui chegar em Belo Horizonte com a certeza absoluta também, professor, que eu não tenho mais 20 anos de idade, viu? É oficial. Sentiu, Galvão? Senti no peso, senti no fígado, mas estou aqui na responsa. Desde que cheguei, hoje já estamos gravando aqui no dia 8 de dezembro, né, aniversário de Belo Horizonte, feriado, e tô na responsa, professor. Zero álcool desde que cheguei. Parabéns. Eu também tô, mas não é por força de que eu quero, não. É por força de antibiótico mesmo, mas isso é uma outra história. Outra história. Deixa eu só falar uma coisa que eu preciso falar, se eu vou ser agredido por Felipe Fio e pelo Paulino. Eu perdi no Totó pros dois, sabe? Os dois juntos. Duas partidas, perdão. E eu sofri todo o bullying que mereço por isso, foi lamentável. Então, parabéns pros dois, deixo aqui meus parabéns. Parabéns. Deixa aqui registrado? Deixo registrado. Seu já foi melhor. Já foi melhor. E por fim, professor, o Ednei Lene manda resposta para aquele e-mail que a gente já tinha começado a ler aqui. A Mônica está perplexa, a gente demorou um ano para responder o e-mail dele. Ele respondeu o seguinte: antes tarde que nunca. Então atualizo e curto demais o trabalho de vocês. Tenho o costume estranho de ouvir cada episódio de 3 a 5 vezes cada. Aproveitando, né, que o episódio é curto. Meu amigo. Isso, então vamos só... Parabéns, Ednei. Agradecer o Ednei, exatamente. Vamos agradecer. Acho que temos um campeão, viu, professor? Paguem o homem. Paguem o homem. Maravilhoso. Bora de finalização? Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo. É mais que poker, é Super Poker. Na aba de clubes você tem a guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios. No YouTube você tem as melhores transmissões e um monte de conteúdo. Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Na Twitch, trabalho do querido Alan e as melhores transmissões. Dica cultural. Pepsi, cadê meu avião? Você assistiu isso, Lazinha? Não. Mas com esse título me pega. Senta na frente da sua televisão e gaste seu tempo para investir no seguinte: o cara assiste uma propaganda da Pepsi que troca seus Pepsi Points ali nos anos 90, acho que 92 ou 94, troque seus pontos de Pepsi por óculos, camiseta, essas coisas, e no final da propaganda aparecia 7 milhões de pontos, um avião militar. E a Pepsi coloca a coisa na televisão, isso não é spoiler, sem nenhum... Como é que chama disclaimer, Lanzinha? Sem nenhum aviso. Sem nenhum aviso que aquilo era uma brincadeira. Ele olhou e falou: dá pra eu arrumar esses 7 milhões de pontos e buscar meu avião. E a parada vira uma história absolutamente fantástica, um documentário com os personagens todos falando a respeito do caso. 4 episódios curtos ali, 45 minutos eu chuto. Estimo que 4 episódios de 45 minutos aproximadamente. Vou te falar, cara, bom pra caramba, como eu me diverti. Netflix? Netflix. Vou anotar. Não precisa, a Netflix vai enfiar ele na sua cara. Você vai você ligar ela. Exatamente. Cara, finalmente eu vi, voltando à realidade, eu vi Adão Negro. O último lançamento da DC, achei bem ok, bem tranquilo, bem bom. Não esperava mais, não. Eu tenho o costume de não esperar muita coisa da DC quando ela faz filme de heróis, mesmo que seja não tão heróis assim, mas gostei do The Rock no papel principal, superprodução, achei bem filmado, achei legal. E comecei a ver, cara,
Comecei a ver. Você vai lembrar disso, cara. Willow, na Terra da Magia. Lembro, cara. Cara, o Willow, aquele filme do Willow na Terra da Magia, a Disney fez uma série com ele agora. Não sei quantos episódios tem, tá no terceiro, eu só vi o primeiro ontem. E começa com as cenas do filme e a continuação logo após o filme. Te confesso que a Disney fez com muito carinho, assim. Claramente, ela não é adulta, ela é um pouco mais adolescente. A Disney está muito em busca de trazer a turminha um pouco mais nova para esse tipo de universo, até porque nós vamos soltar agora Avatar e companhia. Mas, cara, tá lá, viu? Tá lá. Muito bem filmado, cenas muito bem editadas, bons atores, e eu vou ver ali sem muita pretensão. Eu vou ver o Willow na Terra da Magia. Maravilhoso, eu achei que vinha a dica da mocinha do Família Addams, como é que ela chama? Wanda? A Vandinha eu falei semana passada. Você falou semana passada, então tá bom. Semana passada. Então tá joia, porque eu tô pretendendo ver, eu achei que daríamos a dica junto semana passada. Não, eu vou ver a gente brincou dela no piscar. A gente brincou dela no piscar ainda. Ah, é verdade, tem toda a razão. Perfeito, você ainda me mandou a matéria depois, perfeito. Peço desculpas aos ouvintes e ao senhor. @GuiCalil e @LanzaMaia são os nossos Instagrams e Twitters. Lembrando que o PokerCast é trazido a você pela SX Poker, pela Pay for Fun, pela Suprema Poker e pela Bodog. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music, Podcast Players. Nos indique, nos dê 5 estrelas, especialmente no Spotify e no iTunes. E a edição é do maravilhoso Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu! It's all the same to me. If there's is to play, it makes no difference by the shade. I can shadow green. The only kind game is the ace of spades. The ace of spades. Playing for the high one, dicing with the devil. With the flow, it's all a game to me. 7 or 11, snake eyes watching you. Double up or queen, double sticks of spring, the ace of spades, the ace of spades. You know about the news. For fools, but that's the way I like it, baby. I don't want to live forever. And don't forget the Joker. Machine of the 18, know you wanna see me. Dance man's me again. I see it in your eyes. Take my look and die. The only thing you'll see, you know it's gonna be the ace of spades, the ace of spades.